Então vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 33 diz o seguinte: vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, Jesus falando agora, não jurem de modo algum, nem pelo céu, por ser trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, mas não feche a sua Bíblia. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos por esse momento precioso que nós temos de ouvir a sua palavra. Te peço a Deus que eu diminua, que eu não atrapalhe em nada, Deus, aquilo que o Senhor tem a nos dizer, aquilo que o Senhor tem a tratar hoje. Que o Senhor fale a cada coração. Que o Senhor retire toda a preocupação, aquilo que não deixa essa pessoa prestar atenção no culto, aquilo que rouba a atenção dessa pessoa, Deus, e não faz com que ela entenda o que foi ministrado. Te peço perdão, Pai, pelos meus pecados, e apesar de mim, que o Senhor possa me usar para falar com os meus irmãos nessa noite. Que a Tua palavra, que é a boa semente, ela possa encontrar nos nossos corações uma terra fértil, onde ela possa ter bons frutos, para a glória e honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Todos me ouvem? O pessoal daí de trás consegue me ouvir? Amém? Glória a Deus. Numa cidade no interior, sabe aquelas cidadezinhas bem pequenas, onde a vizinhança ela não divide parede com parede? Talvez para você ir até o vizinho do lado e pedir uma xícara de açúcar, você tem que andar alguns metros. Aquela cidadezinha pequena, simples, que nem luz elétrica tem ainda. É com lampião, é com a luz de velas. Numa cidadezinha pequenininha, morava um menino muito travesso. Um menino muito traquina, como dizem por aí, muito bagunceiro, gostava de fazer algazarra. E um certo dia esse menino saiu de casa preparado, com a mente preparada para pregar uma peça. Então ele saiu pelas ruas da cidade gritando: socorro, socorro, a minha casa está pegando fogo. Socorro, me ajudem, me ajudem. Os vizinhos apavorados conheciam o menino, conheciam os pais do menino. Eles saem das suas casas com um balde de água e saem correndo para auxiliar e ajudar esse menino. Quando eles chegam na frente da casa desse menino, nada aconteceu. A casa está intacta. O menino cai no chão e gargalha e dá risada. Enganei o bobo na casca do ovo. Uma semana se passa, as pessoas ficaram frustradas. Mas de uma semana para frente, aquele menino faz a mesma coisa. Ele sai pela rua se gritando: socorro, socorro, a minha casa está pegando fogo, me ajudem, desesperado. Os vizinhos prontamente, por mais que eles já caíram uma vez, eles falam: é verdade, vamos correr. E eles correm junto com o menino. Quando chegam na frente da casa do menino, pasme você, nada aconteceu. O menino cai no chão de novo e gargalha: eu enganei vocês de novo. Aquelas pessoas voltam frustradas e bravas para sua casa. Quem não voltaria? Sendo enganado pela segunda vez, errar é humano, errar por 2 vezes é burrice. Na outra semana, aquele menino estava brincando em casa e, sem querer, naquela agitação de criança, eu tenho 2, um é mais agitado do que a outra ainda não está nem andando, mas já se mostra muito agitada. Mas naquela agitação de criança, aquele menino bate a mão sem querer na vela, a vela cai no chão, a casa era de madeira e começa o fogo a se alastrar pela casa. Daqui a pouco o fogo pega na cortina, da cortina pega no sofá, aquele menino entra em desespero, gritando pelas ruas: socorro, 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 a minha casa está pegando fogo. Só que naquele dia, ninguém saiu de casa. Naquele dia, ninguém colocou os pés para fora e ninguém ajudou aquele menino. Moral da história: de tanto mentir,
Aquele menino acabou experimentando um momento em que as suas palavras já não possuíam crédito algum. Essa historinha, essa ilustração, ela revela muito bem os dias que nós vivemos. O dia de hoje. Porque os dias em que nós vivemos estão sendo tão difíceis que uma pessoa de palavra é raro você encontrar. Alguém que fala e faz é difícil. Você quer um exemplo de promessas vazias? É só você esperar um ano eleitoral. Você quer promessas vazias? Coisas que as pessoas vão prometer e não vão cumprir? Só espera o ano de eleição. É prometido tantas coisas que no fundo nós sabemos que elas não serão cumpridas. O nome disso é falsidade. O nome disso é hipocrisia, acima de tudo. Talvez uma definição um pouco mais objetiva, isso é mentira. A mentira, ela tem operado e tem reinado no mundo do entretenimento. Você não consegue assistir um filme, uma novela que você não vê uma trama cheia de mentiras, cheia de traições. Talvez nos meios de comunicação, nós vemos os jornalistas, os repórteres que deveriam ter compromisso com a verdade e anunciar a verdade, pelo menos a gente espera. A gente vê jornais que são totalmente tendenciosos, que inventam as famigeradas fake news. Que mundo nós estamos vivendo? Esse. E diante de tudo isso, e diante dessa mentira que o mundo vive, onde os cristãos estão? Aonde que os discípulos de Cristo Jesus estão no meio de tudo isso? O texto que nós vamos meditar hoje, ele fala sobre isso. A partir do capítulo 5, nós temos o Sermão da Montanha, como eu já bem disse, mas eu tenho que resumir para as pessoas que não puderam, talvez, ouvir as outras ministrações, infelizmente nós não temos elas no YouTube, mas após Cristo falar das bem-aventuranças, ele começa a explanar o seu ministério terreno e ele começa a demonstrar a atitude esperada dos discípulos dentro do reino de Deus. Então, nós já vimos esse daqui sobre os juramentos, esse texto sobre os juramentos, é o quarto exemplo dos 6 que Jesus utiliza para corrigir, não a lei. Algumas pessoas pensam isso. Olha, Jesus ele está corrigindo a lei do Antigo Testamento. Não. Se Jesus fizesse isso, a gente teria um problema muito grande, porque quem deu a lei ao povo de Deus no Antigo Testamento foi o próprio Deus. Se Jesus estivesse corrigindo a lei do Antigo Testamento, a gente poderia assumir que Deus errou lá atrás e que mandou Jesus para consertar, e não é verdade. Aqui nós temos Jesus corrigindo a interpretação que os mestres, que os rabinos, que os doutores da lei tinham em sua época. Então nós vemos isso muito bem expressado no fato de que Jesus ele contrapõe o seu ensino com o ensino da época. Ele começa assim: vocês ouviram o que foi dito aos antigos. O ensinamento dado aos antigos. Tudo bem, cortou um pouco. Agora, ele contrapõe dizendo: eu, porém, vos digo. Por um lado, nós temos o ensino errado dos mestres, dos fariseus, dos escribas de sua época, o ensino deturpado, e do outro lado nós temos o ensino puro de Cristo Jesus. Ele não corrige a lei, ele veio para cumprir a lei. Nós também já ouvimos sobre isso no próprio Sermão do Monte. Agora, antes de nós entrarmos a fundo naquilo que nós vamos meditar nessa noite, o que é um juramento? Nós vamos tratar sobre isso, é muito bom a gente ter isso em mente. O juramento é uma afirmação, uma promessa solene, onde você invoca por testemunho alguma coisa ou alguma entidade, até mesmo sagrada, no caso, até mesmo Deus, como penhor, como assegurador da verdade. Lembra quando você era criança, você falava assim: eu juro de pé junto. Pé junto é uma expressão para falar: se eu estiver mentindo, eu vou morrer. Ou eu juro pela minha mãe mortinha. Quer dizer, se você estiver mentindo, o penhor, aquilo que vai assegurar que você vai estar dizendo a verdade, é o fato da sua mãe estar viva. Se a sua mãe falecer, é porque você mentiu. É essa a sina, a essência do juramento. E Jesus ele vai tratar sobre isso nesse texto.
Então, sabendo o que é juramento, nós vamos a fundo naquilo que Cristo nos ensina. Diferentemente dos outros 3 exemplos que Jesus dá, o primeiro ele fala sobre a ira, o segundo ele fala sobre o adultério e o terceiro ele fala sobre o divórcio. Quando Cristo fala sobre a ira e sobre o adultério, sim, ele cita exatamente, ele faz uma citação direta daquilo encontrado no Antigo Testamento. Quando ele fala sobre a ira, ele fala assim: vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Não matarás, esse mandamento, essa frase, nós encontramos identicamente no Decálogo, nos 10 mandamentos. Quando ele vai falar sobre o adultério, ele fala, não adulterarás. Nós encontramos também nos 10 mandamentos. Porém, aqui, esse ensinamento que Jesus está corrigindo é um ensinamento deturpado. Porque em nenhum lugar das Escrituras, do Antigo Testamento, nós encontramos essa mesma citação, igualzinho. Quando Jesus fala aqui no versículo 33, não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Você não encontra isso no Antigo Testamento. Por quê? Porque os fariseus, os escribas, os mestres daquela época, eles perverteram o ensino que nós temos no Antigo Testamento, perverteram a lei e acabaram colocando algumas coisinhas a mais. Eles adulteraram a lei. O que nós vemos talvez aqui é um resumo do que a gente pode encontrar em alguns textos do Antigo Testamento. Como Levítico 19, no versículo 12, nós encontramos, nem jureis falso pelo meu nome, o próprio Deus falando. Em Números 30, no versículo 2, fala quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou fizer um juramento, que ele não quebre a sua palavra. Em Deuteronômio 23, 21, fala, quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo. Você percebe que eles pegaram trechos separados, misturaram isso e começaram a ensinar para o povo. A questão é que nós temos que lembrar que quando nós falamos sobre juramentos, esses homens eles tinham já um ensinamento, era bem diluído na época, e Jesus está corrigindo. Devemos lembrar também que nesse tempo, o judaísmo, eu não sou um grande estudioso do tema, mas o judaísmo, pelo menos até o tempo de Jesus, eu não sei o moderno, ele respeita e ele tem temor pela lei de Deus, e o judeu, ele tenta fazer de tudo para não usar o nome de Deus em vão. Esse é um mandamento. A questão é que as pessoas respeitavam tanto que começaram a colocar novas regras no jogo, vamos falar assim. Porque eles falavam assim, os mestres, os rabis, olha, se você jurar, preste atenção, se você jurar em nome de Deus, então você é obrigado a cumprir aquilo que você jurou. Se você jurar e falar, olha, eu juro por Deus, pronto, você vai ter que ir até o fim. Porém, se você jurar, mas não colocar o nome de Deus no meio, talvez você possa quebrar. Ou talvez esse juramento não tenha tanta importância. Por esse motivo, o ensino sobre juramentos e sobre verdade, e sobre honestidade e integridade, que é o que nós vamos falar sobre aqui hoje, ele começou cada vez mais a ser pervertido. Porque com o passar do tempo, eles começaram a criar novas ideias, novas fórmulas, para que as pessoas pudessem jurar, sem ter o compromisso de cumprir. Ainda em Mateus, marca aí capítulo 5, a gente vai voltar, mas em Mateus no capítulo 23, Jesus ainda fala sobre o juramento, ele fala sobre os ais, né? Ele lança o juízo sobre os fariseus. E no capítulo 23, no versículo 16, diz o seguinte: ai de vocês, o ai aqui é um julgamento, é um juízo proferido sobre os fariseus. No versículo 16, ai de vocês, guias cegos que dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, pelo ouro do templo, este fica obrigado pelo que jurou. Versículo 17. Seus tolos e cegos, qual é importante? Qual é mais importante? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? Ou seja, se as pessoas jurassem pelo templo de Deus, ela não teria a obrigação de cumprir nada.
Olha, eu juro que amanhã, segunda, eu vou começar o regime, e eu juro pelo templo de Deus. Nessa concepção deles, no ensinamento dos fariseus da época de Jesus, você poderia quebrar esse juramento normalmente. Porém, eles ensinavam, agora se você jurar pelo ouro do templo, aí você vai ter que cumprir. E ele continua no versículo 18, e vocês dizem, se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância. Mas se jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? A mesma coisa, se jurassem pelo altar, tudo bem, não tem problema nenhum. Quer quebrar? Aconteceu. Mas se jurar pela oferta que está no altar, aí, rapaz, o negócio fica brabo, você vai ter que cumprir. Você jurou pela oferta do altar. E Jesus está justamente dando no meio, como a gente fala. Jesus está dando aqui, acorda, isso está errado, vocês são cegos, vocês são guias cegos. Ai de vocês. Agora volto para Mateus 5. Agora, o que tem de errado nesse ensinamento? Parece tão inocente, parece tão inofensivo. A questão é que ao traçar que juramento você pode ou não quebrar, talvez implicitamente, não explicitamente, implicitamente, lá dentro, enquanto eles falavam não jure falso pelo nome do Senhor, eles deixavam aquela margem, se eu jurar falso, mas não for no nome do Senhor, então está tudo bem. Você consegue entender isso? Se eu jurar falso, mas eu não usar o nome do Senhor, então tudo bem eu quebrar. Então tudo bem eu não ter palavra. Então tudo bem eu não cumprir com a minha promessa. É esse o cerne do ensinamento desses homens. O que Jesus está contrapondo é justamente isso. Porque o negócio era não usar o nome do Senhor. Então eles começavam a jurar por tudo. Eles juravam pelo ouro do templo, eles juravam pela oferta do templo, eles juravam pelos céus, eles juravam pela terra, eles juravam por qualquer coisa. Porém, contrapondo esse ensino, o ensino de Jesus é muito mais radical. A gente pensaria que Jesus falaria, não, foi por muito tempo a lei ficou vigorando aí, agora nós está na graça, o negócio é paz e amor, a igreja é totalmente inclusivista. Essa é a pregação de hoje. Aqui é o lugar que aceita todo mundo do jeito que está, pode vir. Mentira. Porque quando nós olhamos as páginas da Bíblia, a gente percebe que a igreja não é inclusivista. O céu não é inclusivista. O céu é exclusivista. O céu exclui. A palavra de Deus exclui. Você quer um lugar inclusivista que vem todo mundo, aceita rico, aceita pobre, aceita o que for? O inferno. No inferno sim, vai ter o que você imaginar. Agora o céu não. O céu tem regras. O céu tem leis. O céu exige do discípulo de Jesus atitude, ação. E Jesus, ele em nenhum momento, ele afrouxa. Ele fala, não, fica tranquilo. Muito pelo contrário, o ensinamento dele é muito mais radical. Porque no versículo 34, acompanha comigo, ele fala, eu porém lhes digo, não jurem de modo algum. É muito mais radical. Agora a gente tem que entender um pouco melhor essa ordenança de Jesus, para a gente não ter algumas percepções erradas, amém? Porque com o passar do tempo, na história da igreja, houve pessoas que entenderam esse texto de maneira literal. Havia um movimento chamado movimento dos Quakers. Eram cristãos ali do século 17 que acreditavam numa simplicidade, uma vida muito simples. Eles tentavam fazer tudo conforme a Bíblia falava, mas literalmente igualzinho. Eles não interpretavam as alegorias, as metáforas. E eles entendiam justamente isso, não jure de modo algum. Então eles não juravam de modo algum. Então se eles fossem talvez em um tribunal, você já assistiu o filme dos Estados Unidos, que a pessoa tem que colocar a mão na Bíblia e falar, jura dizer a verdade, nada mais da verdade, além da verdade, eu esqueci agora, mas em nome de Deus, e a pessoa fala, juro. Eles não faziam isso. Se alguém falasse, você jura? Eu não posso jurar. Eles entendiam isso. Porém, se a gente entender esse versículo de forma literal, a gente vai ter alguns problemas. Porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos o próprio Deus jurar
como em Gênesis capítulo 9, versículo 9 e 11, quando ele jura não enviar mais nenhum dilúvio. Nós vemos o Antigo Testamento, a própria lei, ensinando e permitindo o juramento, como em Deuteronômio capítulo 10, versículo 20. A gente tem o apóstolo Paulo nas suas cartas, chamando Deus como sua testemunha. Lembra que o juramento é chamar alguém como testemunha, como penhor de boa fé, de boa vontade, daquilo que você está falando é verdade? Paulo ele chama Deus como testemunha em Romanos 1, versículo 5, 2 Coríntios 1, versículo 23, até anotei para não esquecer. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 5 e 10. Filipenses, capítulo 1, versículo 8. Paulo fala: olha, eu digo a verdade e tenho Deus por testemunha. É um juramento. E até mesmo o próprio Jesus, quando Jesus, nos seus momentos finais, ele é preso, ele é conduzido até o Sinédrio, a palavra fala que ele não disse nada. Ficou mudo, boca fechada, como um cordeiro mudo. Porém, Caifás, o sumo sacerdote, lá em Mateus capítulo 26, versículos 63 e 64, Caifás, o sumo sacerdote, ele vira para Jesus, que até agora não falou nada, apanhou quieto, e fala: eu te conjuro a dizer, você é o Filho de Deus? E quando em juramento, diante de Deus, Jesus ele é convocado, ele responde. Então ele abre a boca, ele fala: tu que dizes. Então até mesmo o próprio Jesus entende que o juramento, ele não é totalmente proibido, mas algo aqui Cristo está proibindo. Jesus não está proibindo todo e qualquer julgamento, mas Ele está ensinando, corrigindo e estipulando a maneira certa, a maneira correta que os seus discípulos devem se relacionar com a verdade, com a honestidade, com a integridade. E ele continua no versículo 34 do capítulo 5, dizendo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, o descanso dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Jesus dá 4 exemplos. Ele fala: olha, se vocês juram pelos céus, lembre-se que os céus é onde habita o trono de Deus. Se vocês juram pela terra, lembre que a terra que vocês pisam é a terra onde Deus descansa os seus pés, a figura que Isaías mostra. Se vocês juram por Jerusalém, lembrem-se que Jerusalém é a cidade do grande rei. O ponto interessante é que Jesus ele utiliza a cabeça talvez é a coisa mais particular que nós temos, porque cada um tem a sua. Talvez você pode também ler e entender como a sua própria vida. É como se a pessoa falasse assim: eu juro pela minha vida que eu estou falando a verdade. Eles usavam essa mesma fórmula: eu juro pela minha cabeça. Porém, a essência desses 4 exemplos, céu, terra, Jerusalém e a sua própria cabeça, a essência desses exemplos é que nós não podemos jurar por coisa alguma, pois tudo pertence a Deus. Se você jurar por qualquer coisa: eu juro pela igreja Vivendo em Amor, pertence a Deus. Eu juro pela vida da minha mãe, a vida da sua mãe pertence a Deus. Eu juro talvez, sei lá, pela vida do meu filho, a vida do seu filho pertence a Deus. Eu juro pelo céu, o céu é de Deus. Eu juro pela terra, a terra é de Deus. Então não tem como você fugir. Não adianta pensar que jurar talvez dessa forma vai permitir com que você quebre com a sua palavra. Não, porque se você jura por qualquer coisa, você jura em nome de Deus, porque a Deus tudo pertence. O grande pastor holandês e grande estadista Abraham Kuyper, ele tem numa série de palestras que ele fez na Universidade de Princeton, lá em 1800 e vai bolinha, ele fala a famosa frase que muito se usa. Ontem, conversando com o pastor Danilo, eu falei: olha, essa frase é maravilhosa. Eu mandei para ele no WhatsApp, daqui a pouco ele posta nos status. Eu falei: poxa, quebrou toda a surpresa, o pessoal já vai ler e tal. Mas Abraham Kuyper diz que não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame: é meu. Ou seja, não há nada nessa terra, não há nada no sistema solar, não há nada no universo inteiro
que Deus possa olhar e falar: isso não é meu não. E não, isso aí não dá. Eu nem sei, como que apareceu aí? Porque tudo Ele fez, tudo Ele criou. O apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 11, versículo 36 diz: porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 16, que é um texto magnífico também, eu e o pastor Danilo ficamos brisando nesse texto ontem à noite, fala: porque, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele, Cristo Jesus, e para ele, Cristo Jesus, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ou seja, tudo pertence a Ele. E jurar e prometer em nome de qualquer coisa é a mesma coisa que prometer em nome de Deus. Esses homens, então, eles estariam obrigados a cumprir, porque eles juravam pelo nome de Deus, mesmo que eles pensavam que não. Mas como eu disse, Jesus ele não rebaixa o seu ensinamento. As leis do reino de Deus, elas não são fáceis. Ele eleva, Ele sobe o nível. Ele eleva o simples sim e o simples não do nosso cotidiano a um nível superior. Então Ele diz no versículo 37 que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. Enquanto as pessoas precisam jurar por algo, por alguém, para que se demonstre que elas estão falando a verdade, elas precisam jurar. Enquanto qualquer pessoa precisa jurar para mostrar que ela é digna de confiança, o discípulo de Jesus não. Ele não precisa, ele não deveria. Porque para o discípulo de Jesus que é reto, é íntegro, é honesto, ama a verdade, vive pela verdade, um simples sim basta. E um simples não basta. Se as pessoas sempre pedem que você jure, é verdade mesmo, então jura. Não, só acredite se você jurar. Se as pessoas fazem isso com você, que acenda um sinal de alerta agora na sua cabeça. Talvez você não é digno de confiança. As pessoas não te dão crédito. Para o discípulo de Jesus, a coisa é mais estreita, é mais radical. Agora a pergunta já nós, para irmos para o final, a pergunta que surge agora é: será que o nosso sim, e será que o nosso não, tem valido algo para as pessoas aí fora? O grande evangelista Billy Graham, ele diz que nós somos a Bíblia que o mundo inteiro lê. Talvez aquela pessoa não tenha condição de ter uma Bíblia, de comprar uma Bíblia, nunca leu uma Bíblia, mas nós somos a Bíblia que o mundo lê. Billy Graham disse: nós somos o sermão que o mundo inteiro está prestando atenção. Com a nossa vida nós demonstramos se pertencemos a Cristo ou não. Algumas pessoas deixam de nos ouvir. Algumas pessoas negam ouvir aquilo que você tem a dizer justamente porque você não tem credibilidade. Não porque a mensagem que você está trazendo, ela não tem credibilidade. O apóstolo Paulo fala: fiel é esta palavra, digna de confiança. Às vezes o problema é o mensageiro. Você reclama: meu marido nunca veio para a igreja, os meus filhos não me ouvem, não sou respeitado em casa, no trabalho eu sou desprezado, na faculdade, na escola, as pessoas ouvem o que eu digo, entra por um ouvido e sai pelo outro. Como está o seu sim e o seu não hoje? Aquilo que a gente fala depende do nosso caráter. O próprio Jesus diz em Mateus 12:34 que eu pensava que era um ditado popular, mas não é bíblico. A boca fala daquilo que o coração está cheio.
Mateus 12, 34. O que nós falamos depende de quem nós somos. Agora, você pode emitir 1000 juramentos, 1 tonelada de promessas. Isso não compensa a falta de caráter. Como as pessoas vão nos levar a sério se da nossa boca sempre saem mentiras? Como as pessoas vão nos ouvir e crer se nós não demonstramos com as nossas vidas? No meu serviço eu sou o único crente, Alex. Eu estou orando para Deus me tirar de lá. Então no seu serviço não tem crente nenhum. Fica tranquilo, não é você também. Porque o crente de verdade fala: Deus, eu quero ir para onde precisa se ouvir. Porque você acha o quê? Que o almoço, a hora do almoço vai ser o momento que vocês vão pregar. Vamos todo mundo cantar junto aqui em Ciranda? Não. Nós somos enviados ao mundo justamente para pregar as boas novas. E fazemos isso também com as nossas vidas. Não temos crédito porque nós não honramos com as nossas palavras. Quer um exemplo fácil? O atraso. Não, fica tranquilo. 7h30 eu vou estar na sua casa. 7h30, 7h40, 7h50, 8 horas. 9 horas a pessoa chega. Desculpa, nossa, eu perdi o horário. O simples fato de atrasar, de você dar a sua palavra, é um contrato verbal que você faz com a pessoa. Por muitas vezes, às vezes as pessoas ficam em ruas escuras, sofrem perigos, porque a pessoa falou: 10 horas, fica tranquilo que eu vou passar. Será que somos dignos de confiança? Será que da maneira que nós vivemos o Evangelho, nós somos dignos de confiança? Provérbios capítulo 6, versículo 16 a 19, o escritor de Provérbios ele fala: 6 coisas o Senhor ele despreza, e a 7ª a sua alma odeia. Dessas 7 coisas, 2 coisas estão relacionadas com a mentira. O pai da mentira é o diabo. O nosso problema é que nós normalizamos a mentira no nosso dia a dia. Não tem problema mentir. É uma mentirinha branca. Como se pôr de mentira fosse ser aval para você poder mentir. Achamos que tudo bem mentir por algo. Alex, eu menti falando isso porque vai ser melhor para a pessoa. Alex, eu menti porque se eu falar, vai dar muito certo. A gente normaliza a mentira. E a gente começa a viver uma vida de mentiras. O que a gente esquece, e é o ensinamento de Cristo Jesus, é que tudo pertence a Deus. E Deus vê tudo. Você pode enganar sua esposa, enganar o seu marido, você pode enganar os seus pais, você pode enganar os seus filhos, você pode enganar o seu pastor, você pode enganar essa pessoa que está do seu lado. Mas Deus vê tudo. Não existe nada encoberto diante dos olhos de Deus. A questão é que a gente normaliza a mentira aqui, mas Deus vê a mentira aqui dentro do coração. Já percebeu que a mentira ela nunca vem sozinha? Porque quando você mente, você tem que mentir de novo para sustentar a sua primeira mentira. E se você mentiu 2 vezes, você vai ter que mentir a terceira, porque senão você não vai sustentar a primeira e a segunda, e assim vai virando uma bola de neve. É a criança que a mãe chega e fala: quem quebrou esse vaso? E a criança fala: não fui eu, primeira mentira. Não foi você? Mas o que você estava fazendo? Eu estava no quarto, segunda mentira. Eu estava no quarto estudando, terceira mentira. Você percebe que é um ciclo vicioso? E por muitas vezes nós não percebemos isso. E preferimos viver uma vida de mentiras, uma vida de ficção. Nada disso é de verdade.
tudo isso é uma casca. Eu falei isso lá atrás, quando começou a pandemia. A gente reclama muito das máscaras, né? Rapaz, esse negócio tira o fôlego, tira o ar. Mas a gente tira a máscara de pano, a gente tira a máscara descartável, mas continua com as nossas máscaras aqui. De um bom pai, de um bom filho, de um bom pastor, de um bom obreiro, de uma boa esposa. É uma máscara. Mas Deus, Ele conhece os corações. Por não saber refriar a nossa língua, colocar um freio naquilo que nós falamos, a gente acostuma a mentir. Tiago fala que se alguém supõe ser religioso, e esse não refreia a sua língua, ele mesmo se engana, e a sua religião é vã. Eu falo que sou crente, eu vou na igreja. Alex, eu briguei com o pastor Danilo. Eu falei, pastor Danilo tem que abrir a igreja logo. Bacana, parece crente. Parece uma pessoa fervorosa. Eu amo as almas. Nossa, meu Deus do céu, até arrepia aqui. Mas quem é você aí dentro? O evangelho não é somente palavras, mas é poder, é atitude, é ação. Não engane a si mesmo. Não engane a si mesmo. As coisas não mudam na minha vida. Você quer uma resposta ainda? Na igreja, ai, eu preciso de ti, querido irmão. Aí dá um abraço. Agora não pode abraçar, né? Precioso és para mim, com um sorriso no rosto. E agora também não dá para ver por causa da máscara. Querido irmão. Aí o irmão vira, um chute na sua cabeça. Que ódio! Né? É querer dar um abraço e uma facada ao mesmo tempo. Mentira. Mas as pessoas não me respeitam, Alex. Talvez você já saiba agora a verdade. A verdade, a honestidade e a integridade são valores que são inegociáveis na vida do discípulo de Cristo Jesus. Viver uma vida de acordo com a palavra de Deus é não abrir mão disso. Não importa o que está em jogo. Não importa o que está em jogo. Ser verdadeiro, ser sincero, ser honesto é inegociável. Porque esse é o nosso testemunho. Esse é o testemunho que a palavra de Deus requer de nós. Porque senão a gente só vai estar vindo em mais um culto. Porque senão a gente só vai estar tomando mais um suquinho de uva e comendo mais um pãozinho. Que você pode fazer na sua casa com um tangue e com um pão puma. Não vai valer nada, não vale de nada. O apóstolo Paulo fala quando aquele famoso texto sobre o amor, 1 Coríntios 13. Olha, se eu falar a língua dos homens e dos anjos, mas se não houver alguma coisa lá dentro, de nada vale. Eu posso ajudar os pobres, eu posso dar todas as minhas riquezas às pessoas que precisam, mas espera aí, e Deus que tudo vê? E o seu coração? É oco, é uma casca, é uma mentira. Mas graças a Deus que nós temos a solução para isso. Jesus, em alguns momentos antes de cear, em alguns momentos antes de ser traído, ser preso, ser julgado, ser crucificado e morrer, em um dos textos que eu mais amo na palavra de Deus, e eu tenho uma vontade imensa de pregar uma série sobre esse texto, ele faz uma oração, é a oração sacerdotal. Eu quero que você abra comigo em João, a gente já está terminando, a gente vai cear ainda. João capítulo 17, esse é o texto da oração sacerdotal. A minha vontade é versículo a versículo, porque é uma riqueza isso. Na sua casa, faça um favor para si mesmo. Leia João 17, do 1 até o final. Mas nós não vamos ler do 1 até o final, a gente vai ler o versículo 13. João 17, versículo 13 diz:
mas agora é Deus, é Jesus orando ao Pai. Olha que maravilhoso. Ele era Deus. Ele era Deus. Ele não precisaria, se a gente fosse olhar com essa nossa ótica, né? Ele não precisaria, poxa, ele é o próprio Deus. É filho de Deus, está assim, ó, com Deus. O Pai e eles são um. Que João 17 fala isso também. Mas ele ora ao Pai e ele diz, versículo 13: mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles, os discípulos, tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo. Nós, os discípulos de Cristo, eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Aí o versículo 17, isso é maravilhoso. Cristo orando a Deus, orando ao Pai, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E é interessante que Cristo nos é revelado na palavra de Deus como palavra, como o Logos. É o princípio do Evangelho de João. No princípio era o verbo, o Logos no grego. No princípio era a palavra. E a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. Cristo é apresentado como palavra, mas ele também nos é apresentado em João 14,6 como o caminho, a verdade e a vida. Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas eu peço que o Senhor os guarde do mal. Santifica-os na verdade. Aleluia. Carecemos disso, precisamos disso. Alex, quem é você para estar falando isso aí em cima do altar? Alguém que também está precisando muito. Aleluia. Todos nós estamos no mesmo barco. Só muda que eu estou com o microfone na mão e você está sentado, mas poderia ser você de pé com o microfone na mão e eu sentado. Todos nós precisamos ser santificados na verdade. Aleluia. O único remédio para nós, pecadores caídos, pecadores que éramos irreconciliáveis com Deus, pecadores que amam a mentira, é sermos santificados através da palavra de Deus. Somente quando nós temos um verdadeiro encontro com Deus. E eu não estou falando não daqueles dias que a gente passa num sítio. Não estou falando desse encontro não, estou falando de um verdadeiro encontro com Deus. É então que o nosso pensar, o nosso agir e também o nosso falar será plenamente transformado. Um dos catecismos mais importantes da Reforma Protestante, o catecismo era um material usado para o catecismo católico, né? Quem é da Igreja Católica, Apostólica Romana, sabe disso. Existe o catecismo que é justamente usado para ensinar as pessoas. E a primeira pergunta do catecismo de Westminster é: qual é o fim do homem? Qual é o propósito do homem? E a resposta é glorificar a Deus, hoje e sempre. Que o nosso agir, que o nosso pensar, que o nosso andar, que o nosso ouvir, que o nosso falar glorifique a Deus. Caso contrário, estamos enganando a nós mesmos. Que a palavra de vocês, que as nossas palavras, seja sim, sim, não, não. Não dá para começar uma revolução. Não dá para ir para um estádio, levantar os seus 2 tênis para o alto e ainda viver na mentira. Precisamos ser santificados na verdade. E então o mundo irá nos ouvir. Um dos imperadores no Império Romano, quando o cristianismo era perseguido, preste atenção, os cristãos eles eram perseguidos, quando eles eram presos, eles eram jogados em cárceres, e para a alegria do povo eles eram depois jogados nos coliseus, nas arenas de luta, para que as pessoas assistissem
os leões comendo a carne daquelas pessoas vivas. E não pense você que eram homens fortes que eram presos apenas. Não, mas também mulheres, crianças de colo, mulheres grávidas, eram presos, eram perseguidos, eram mortos em nome do Evangelho. E agora me falha a memória o nome do imperador, mas tem um momento da história que o imperador fala assim: olha, é assustador, porque esses ateus, os cristãos no começo do cristianismo eram chamados de ateus porque eles não tinham imagem alguma do seu Deus, eles oravam para um Deus invisível e negavam todos os deuses do Império Romano. E o imperador falava: é um absurdo, porque esses ateus, por mais que eles são perseguidos, por mais que eles são mortos, espancados, tirados das suas famílias, eles cuidam das suas viúvas, eles cuidam dos seus órfãos, mas não somente das suas viúvas e dos seus órfãos, mas também dos nossos, os que perseguem eles. Quando recebemos uma transformação verdadeira de Cristo Jesus, as pessoas verão. É o que Cristo fala no Sermão do Monte: que brilhe a luz de vocês, para que as pessoas vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai. Santifica-nos, ó Deus, na verdade. A tua palavra é a verdade. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude sempre. Em nome de Jesus, amém. Se coloque de pé no seu lugar.